Isaías capítulo 35. Um dos textos mais belos, em meio a textos belíssimos. Como eu gosto deste livro das Escrituras. Acharam Isaías 35. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente. Jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Fechem os olhos, vocês que estão na casa do Senhor nesta manhã, vocês que estão em suas casas, mas na presença do Senhor nesta manhã. Vamos juntos ao Senhor. Bendito Deus, nós damos graças pelas experiências deste culto. Começamos este culto, declaramos que há um rei sobre todas as autoridades. O Senhor Jesus é o nosso rei, o único monarca, o único soberano, aquele que é absoluto sobre todas as coisas. Cantamos neste culto quão grande é o Senhor. É o nosso prazer cantar a grandeza, a majestade, a dignidade, a santidade do nosso Deus. Neste culto buscamos o Senhor, oferecemos as nossas orações e as nossas súplicas, na certeza que somos atendidos por Ti, que as nossas orações provocam uma sucessão de milagres. Neste culto nós apresentamos a Ti os bebês desta igreja, porque, afinal, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, e claro, tudo que fazemos, queremos fazer para a glória do Senhor. E nesta hora, pedimos esta ação do Teu Espírito, que nos dê entendimento a respeito de coisas espirituais. Como receber a Tua palavra, se ela não nos for entregue por Ti mesmo. Direciona-nos, Senhor, pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Perfeito bem-estar tem a ver com toda a criação, não apenas com seres humanos. E este texto tem 4 partes distintas. A primeira delas, versículos 1 e 2, descreve de forma contrastante o que Deus, pelo seu poder, o Supremo Senhor, é capaz de fazer. Notem, deserto, terra e ermo. A terra mencionada neste texto também é uma terra árida. Portanto, o profeta abre diante de nós
um cenário ou 3 cenários marcados por desolação, onde não há vida. Ermo tem a ver com regiões que são geralmente chamadas de estepes, onde a vegetação não aparece, onde não há sinais de verde, onde não há frescor, onde não há cores, onde não há perfumes, onde não há flores. Nós sempre falamos sobre desertos e usamos desertos como figura de linguagem. Pensamos em desertos como metáforas, períodos de estiagem, períodos de sequidão, períodos em que não há hidratação espiritual na nossa vida, períodos em que nos vemos sequinhos, com sede. Quando nós olhamos em desertos, pensamos em desertos, nós temos que pensar que desertos exibem uma criação incompleta. Isto mesmo. Nós gostamos de ver paisagens, muitos viajam, nós viajamos em busca de locais graciosos. Nós gostamos de ver combinações de cores. Nós gostamos de ver aquilo que é belo. Nós gostamos de ver a natureza de acordo com o plano original do Criador. Quando nós olhamos desertos, nós vemos necessariamente que há faltas, porque nós não gostamos de visitar areia, nós não gostamos de regiões estranhas, nós não gostamos do sertão árido, nós gostamos de ver funcionalidade na criação. De acordo com a palavra profética aí, e ela é tremenda, Deus é este com o poder de transformar o deserto, a terra seca, o ermo, locais que não são habitados, que são disfuncionais, em locais esplêndidos, que tenham glória semelhante ao Líbano, às florestas e aos montes do Líbano, ao esplendor do Monte Carmelo e à planície de Saron. Aqui a linguagem escolhe os locais mais produtivos de toda a terra, para mostrar que Deus é este capaz de alterar cenários. Cortinas se fecham, Deus age e tudo é feito novo. As cores reaparecem, há brilho, há vivacidade, há vida completa. Deus é este que refaz toda a sua criação, porque afinal, tudo que foi feito pelo seu poder. Deus é este que revela a sua glória, refazendo, restaurando, reorganizando, reestruturando, recompondo. Este é o nosso Deus. Deus fez isto e Deus fará isto. A palavra de Deus é muito clara. Haverá um momento em que todas as coisas serão reordenadas e restauradas. Não falta muito para que haja restauração de todas as coisas. A criação, a natureza, os vários ecossistemas gemem e esperam a redenção dos filhos de Deus. Porque quando ela ocorrer, Deus restaurará e refará todas as coisas. No lugar do deserto haverá vida, mananciais de água, o poder de Deus se dará, haverá novas cores, novos movimentos e uma nova composição. A criação que nós admiramos será ainda mais completa. Nós veremos estonteados, extasiados, maravilhados tudo o que Deus fará. Mas a segunda parte do texto traz um apelo a mim, a vocês, a cada um de nós. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Mãos frouxas são mãos fraquinhas. Nesses dias, muitos se encontram bem fragilizados, debilitados fisicamente. Eu sei bem o que é perder a força dos grupos musculares e não conseguir segurar um livro. Este texto faz este apelo para que nós recorramos ao Senhor e encontramos nele,
no Espírito Santo os recursos para que haja esta revitalização. É claro que, em alguns momentos, o enfrentamento de doenças traz déficits em todo o nosso corpo. Não nos sentimos muito bem, não temos a mesma vitalidade, há um envelhecimento que é implacável. Então, os nossos joelhos são joelhos claudicantes, não temos a mesma firmeza, não temos a mesma agilidade, não temos a mesma velocidade. E geralmente ocorre o que está neste versículo 4. Nos vemos desalentados de coração, abatidos emocionalmente. É interessante que no texto original, os desalentados são aqueles que entram em pânico. São aqueles que não conseguem controlar os batimentos cardíacos. E quando percebem, estão agitadíssimos e têm medo. Estes são dias em que temores se espalham. Muitos se veem desestruturados emocionalmente. Alguns se veem acabadinhos emocionalmente. Outros se veem exaustos, outros se veem exauridos. E a palavra de Deus é esta: é hora de serem fortes, é hora de terem essa confiança completa no Senhor. Não temam. Nós lemos as Escrituras e ouvimos a voz do nosso Senhor que diz e repete: haja o que houver, não temam, não temam, não temam. Ah, como a voz do Senhor precisa penetrar cada um de nós hoje, nesta manhã. Este texto que descreve joelhos e mãos e firmeza e conduta é repetido no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, quase da mesma forma como está aqui. E na carta aos Hebreus, o contexto é de perseguições, de lutas, de riscos. Os nossos dias são dias de riscos? Sim, não há dúvida. Mas exatamente neste momento em que vemos tantos padecerem, vemos também as ações do Senhor, grandes livramentos, mas vemos notícias que nos apertam, que nos pressionam. Esta é a hora em que não podemos permitir que temores prevaleçam. Não há bem-estar quando temores seguem e nos perturbam. Só há bem-estar quando a nossa vida de forma completa é entregue e é rendida e é ofertada ao Senhor. Quando nós ouvimos a voz daquele que diz: precisam ser fortes. Portanto, em dias em que muitos se veem mais e mais e mais fracos, mais e mais cansados, há este apelo: sede fortes. O Senhor, que é este que refaz e reordena toda a criação, Ele também atua no nosso interior, na nossa mente. Deus é este que se coloca em nós e pelo poder do Espírito nos faz fortes, combatentes, para que resistamos a temores, para que eles não permaneçam em nós. Meus irmãos e minhas irmãs, com a autoridade das Escrituras eu faço este apelo: coragem, não temam, sigamos adiante, representemos o Senhor. Nós somos o povo dele, nós somos a igreja do Senhor, nós temos esperança, nós cremos no futuro, nós sabemos quem é o nosso guardião, quem é o nosso provedor, quem é o nosso protetor. Ele é quem manda, que nós não nos inquietemos, que nós não percamos o controle, que o nosso coração não entre em pânico. Nós temos o Senhor, Ele é por nós. Ele é este com o poder de devolver a visão aos cegos, de devolver a audição aos surdos. Ele é este com o poder de fazer com que aqueles que estão travados ou presos, ou paraplégicos, que estes saltem como servos, como animais. Este é o nosso Deus, que poderá colocar cantos de louvor na boca de mudos.
Este é o nosso Senhor. A terceira parte do texto afirma que águas arrebentarão no deserto. Por alguns instantes, irmãos, tentem imaginar isto. Vocês que estão em casa também. O deserto é este cenário imóvel, paralisado. A menos quando há ventos. E aí a areia é movimentada. Mas há pouquíssimos movimentos no deserto. Podem agora, sob a direção do Espírito, imaginar uma região ampla, inalcançável. Pensem em 360 graus, como um painel. Areia, areia e areia. E repentinamente, águas que vêm à tona, que explodem e mudam todo o contexto. E trazem vitalidade onde não havia nenhuma. As cores são devolvidas. A vida é reordenada. Tudo começa de novo. Porque Deus é este que manda que águas cheguem a regiões desérticas. Deus é Deus de recomeços. Deus é Deus de reinícios. Aqui há um outro verbo, o verbo transformar. Eu não sei quanto a vocês, mas pensem. Areia esbraseada. Já não gostamos de olhar desertos, porque nós sempre os prevemos como quentes, temperaturas altíssimas. Imaginem-se pisando em areias terrivelmente quentes, sem sapatos. Mas Deus é este com o poder de transformar estas regiões, estes cenários, escuros, sombrios, desprovidos de vida, de fertilidade, de produtividade. Este pode gerar mananciais de águas inesgotáveis. Onde viviam os chacais? Chacais são mamíferos como raposas, um pouco menores. Sabem o que chacais comem no deserto, em regiões inóspitas? Dejetos. O corpo de animais que morrem. O que o texto está dizendo é que não haverá espaço para animais que escavam. Deus mandará que a erva na linguagem bíblica é mato, é capim. Deus mandará que o verde se reinstaure. Deus mandará que haja juncos e papiros. Deus recomporá toda a sua criação. Vamos para a última parte. Esta última parte deste poema é o clímax. Haverá então um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Este caminho será destinado apenas ao povo de Deus. Eu não sei se vocês entenderam. A descrição bíblica diz respeito a uma estrada no meio do deserto. Notaram o ali do versículo 8? Sim, naquele cenário inóspito, além da vegetação, além da vida, além do retorno à produtividade, haverá esta estrada imponente, chamada de caminho santo. O caminho santo é destinado ao povo santo do Deus santo. Vou repetir. O caminho santo é destinado ao povo santo do Deus santo. Deus é este que abre este caminho para aqueles que são propriedade exclusiva dele. Para estes que não se contaminam, para estes que não se entregam, para estes que não se prostituem, para estes que não se vendem, para estes que não se mancham, para estes que não caem, para estes que amam o Senhor e, portanto, imitam o Senhor, andam como o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Não há pleno bem-estar, perfeito bem-estar, fora desta proposta, deste ensino bíblico. Deus nos chamou para um percurso, e neste percurso nós não andamos de qualquer forma,
Nós andamos como estes que foram refeitos, reorientados, transformados pelo poder do Espírito de Deus. O mesmo Deus que refaz a criação, nos refaz como criação dele. O mesmo Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, agora nos faz conformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado, esta é a nossa missão, e este caminho santo é o nosso destino hoje. Este caminho santo é o nosso destino na eternidade. Somente para o seu povo. Somente para o seu povo. Estes são dias em que muitos são tentados terrivelmente, e a palavra de Deus nos alerta a respeito. Mas ainda que tentações venham, nós precisamos resistir a todas elas. Os recursos vêm do Senhor. Ele é quem atua em nós e purifica o nosso coração. Ele é quem nos aproxima dele continuamente, para que em nós os traços, as características, as marcas, sejam traços, marcas e características dele mesmo. O que Deus nos daria de mais precioso senão ele mesmo? A sua vida em nós, a vida do Espírito de Deus em nós. Este caminho não é para tolos, este caminho não é para nécios, este caminho não é para descuidados, este caminho não é para aqueles que menosprezam as Escrituras, este caminho não é para estes que fazem pouco caso das coisas de Deus. Vocês já perceberam que esses dias de pandemia são dias de fortalecimento? Sim, precisam ser dias de fortalecimento espiritual, em que repetimos as nossas convicções, dias nos quais intensificamos as nossas buscas, dias nos quais vamos ao Senhor e pedimos mais do Senhor, porque a outra opção é perigosíssima. Eu temo que para alguns estes dias sejam seletivos, sejam dias de afastamentos perigosos, dias de negociações estranhas, dias em que alguns se acostumam a ficar distantes do Senhor, acham que estão na fé, mas já entregaram algum tempo atrás. Nós, o povo de Deus, este povo chamado a ser santo, é chamado a ser santo nestes dias, em junho de 2021, em meio a tudo isso que estamos vendo. Notícias chegam, elas nos apertam, elas nos oprimem, elas nos cansam, elas nos desgastam, mas abrimos as Escrituras e encontramos paz, encontramos segurança. A palavra do Senhor afirma que Ele nos protegerá. Neste caminho não haverá ameaças, não haverá animal feroz, não haverá intrusos, apenas os remidos, apenas os resgatados andarão por este caminho. Deus é este que está pronto a nos oferecer perfeita segurança. E não há perfeito bem-estar sem perfeita segurança. Este Deus, o nosso Deus, aquele único com capacidade e poder, habilidade para refazer todas as coisas, tem este caminho para nós. Pleno bem-estar. Há uma expressão no versículo 10, o último desta sessão, que nos mostra bem o que é pleno bem-estar. Pleno bem-estar é alegria eterna. No mundo isto não acontece. Nós somos sempre entristecidos. Porque quando um sofre, nós sofremos. Quando um chora, nós choramos. Quando alguém que amamos está no hospital, ainda que por uns dias, nós choramos. Nós não gostamos destas notícias. Portanto, a alegria, com esse adjetivo, parece
mas Deus é este que promete alegria eterna. Aliás, o texto diz que seremos coroados, premiados com alegria eterna. E sabem, as boas novas que o texto traz, no final do poema é este. O texto bem poderia dizer: não haverá mais tristeza ou gemido. Mas o texto diz que o gemido, a dor, os sofrimentos, a tristeza, o abatimento, o cansaço, o enfado fugirão. Eu já fui em muitos ambientes nos quais há gritos de desespero e gritos de dor. Eu me lembro dos gritos de dor do meu pai horas antes do seu falecimento. Ouvir um ser humano gritar ou gemer porque tem dores é algo horrível. É uma experiência que nos martiriza, que nos devasta. Isto terminará neste momento em que estamos reunidos e cultuamos o Senhor. Em todas as partes do mundo há gritos e mais gritos e dores. Mas a palavra de Deus foi trazida a nós. Deus encerrará esta fase, esta estação desértica. Deus inaugurará um novo tempo. Deus chamará à existência uma nova ordem, um novo cosmos. E estas promessas são reais para todos quantos honram o Senhor Jesus, a ponto de viverem completamente para Ele. Os que buscam o Senhor, os que andam por esse caminho santo, como santos, estes estão guardados, estes estão protegidos, estes sabem que no tempo as coisas seguem difíceis, mas que as promessas do Criador, do Senhor absoluto, permanecem, prevalecem, permanecerão e prevalecerão. O Senhor cuidará de tudo, e não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais gemidos, não haverá mais gritos, porque o Senhor imporá o seu reino, a sua justiça e a sua glória será vista por todos. Nós somos o povo de Deus, haverá bom caminho, haverá essa estrada, mesmo em meio a desertos, e o Senhor cuidará do seu rebanho, do seu povo, daqueles a quem Ele ama. Nós somos estes, os amados do Senhor, protegidos por Ele, chamados a andar de forma reta, irrepreensível, com integridade. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses dias, me escutem, vocês que estão na igreja, vocês que estão em casa, busquem o Senhor com todas as forças, como nunca antes. Privilegiem a relação com o Senhor, clamem pelo Espírito de Deus. Se os joelhos vacilam, clamem por forças e o Senhor as dará. Se as mãos estão fraquinhas, busquem o Senhor e Ele as fortalecerá. Se o coração está cheio de temores, vão ao Senhor e Ele trará a estabilidade emocional necessária. Ele cuidará de nós, Ele nos protegerá a todos, Ele guardará as nossas famílias.